Olá pessoal, vou falar agora para vocês sobre a ditadura parte 2. O Castelo Branco, né? Ele ia governar o Brasil entre 1964 e 1967. Na aula passada eu falei para vocês sobre a questão dos atos institucionais, né? Que nós tivemos aí 4 atos institucionais do governo dele. E agora eu vou falar para vocês sobre a questão aí da parte econômica do governo do Castelo Branco. O plano econômico, então, do governo do Castelo Branco vai ser conhecido como PAEG, que tinha como objetivo, então, conter a inflação. Então, esse vai ser o PAEG, que é o Plano de Ação Econômico do governo. Então, ele ia fazer isso por meio do controle de gastos, né? Então, ele ia fazer com que o Estado não investisse. E aí nós tivemos também uma política de arroxo salarial, que significava que os salários dos trabalhadores nunca iam sofrer aumentos reais, né? Porque eles sempre iam ser aumentados abaixo da taxa de inflação, né? Então, uma das formas que o governo encontrou para dificultar o aumento dos salários dos trabalhadores foi organizar uma lei de greve que dificultava a realização da própria greve, né? Então, o que acontece? Uma das coisas que o governo colocou, por exemplo, para dificultar a realização de greves, foi que as assembleias de greves deveriam ser avisadas com 10 dias de antecedência. E a partir daí as assembleias elas tinham que seguir vários trâmites complicados para então poderem ser realizadas. Então dessa forma o governo acabava tentando ali atrapalhar a realização de greves, porque no fundo ele buscava ali que os trabalhadores não tivessem um aumento de salário. E o objetivo disso tudo era controlar a inflação e o que acabou dando certo. Então por quê? A partir do ano de 1965, a inflação começou a cair. Então, pessoal, a partir de 1967, no dia 15 de março, nós teríamos aí o Costa e Silva assumindo a presidência do Brasil, também de forma indireta, né? Então, ele ia acabar substituindo o Castelo Branco. Então, ele vence a eleição indireta de 1967. Detalhe, pessoal, é que ele era o único candidato. Como vai ser a política econômica do Costa e Silva? Ela vai ser diferente da que foi praticada pelo Castelo Branco. Então, pessoal, a política do Costa e Silva vai começar a dar andamento para aquilo que nós vamos conhecer como milagre econômico brasileiro, tá? Então, vai ser uma política marcada pelo desenvolvimentismo, só que vai ser um desenvolvimentismo diferente daquele verificado, por exemplo, no governo do Juscelino Kubitschek. Então, o que nós temos em comum aí em relação ao governo JK é a questão do investimento público e estímulo ao consumo, só que aí as semelhanças param. Por que não havia reajuste salarial, basicamente? Por quê? Porque vai se manter essa questão dos salários nunca aumentarem acima do índice de inflação, né? Então o que acontece é que apesar da inflação cair aí já desde o governo Castelo Branco, não quer dizer que os trabalhadores vão ter mais poder de compra nessa época. O que vai acontecer, pessoal, é um processo de concentração de renda no Brasil. Então o que acontece, pessoal, a partir de 68, aí dentro do governo Costa e Silva, é que há um crescimento assombroso do PIB brasileiro, né, o Produto Interno Bruto do Brasil. Então, acima de 10%, né? Mas isso era localizado. Então, era o início do milagre econômico, como eu já disse antes. Aconteceu uma concentração desse crescimento econômico nas mãos das elites no Brasil. Então, não era a população como um todo que via esse crescimento econômico acontecer. Era ali um crescimento localizado nas mãos das elites, basicamente. Pouco tempo depois, pessoal, vai ter aquela máxima lá do ministro chamado Delfim Neto, né? Que quando perguntado sobre essas questões do crescimento, vai dizer ali pouco tempo depois que é primeiro preciso fazer o bolo crescer para depois dividi-lo. Então essa era a máxima aí que ia guiar o regime por esses anos. O que acontece é que aos poucos a oposição vai começando a atuar. Então o Carlos Lacerda vai fundar a Frente Ampla, como eu falei na aula passada, vai se juntar ao JK e também ao João Goulart, né, o Jango, e dessa forma, pessoal, eles vão começar a atuar tentando conquistar mais apoio contra os militares. Aí, pessoal, dentro do governo Costa e Silva, no ano de 1968, essa Frente Ampla vai ser proibida e aí os seus membros vão ser perseguidos. O movimento estudantil, pessoal, vai ter uma atuação marcada aí no governo Costa e Silva, né, contra o governo. Pessoal, tudo isso vai se dar a partir da morte do estudante Edson Luiz de Lima Souto, né, pela Polícia Militar no Rio de Janeiro, tá? Aí no mês de março de 1968. Por que isso vai acontecer? Então, essa morte vai acontecer, pessoal, porque num protesto ali dos estudantes que eram do Instituto Cooperativo de Ensino no Rio de Janeiro, que almoçavam ali num restaurante chamado Calabouço, ali mesmo próximo ali ao colégio,
eles vão acabar então tendo esse confronto com a polícia, e aí esse estudante, né, o Edson Luiz, vai acabar sendo morto com um tiro a queima-roupa. No mesmo dia vai acontecer a morte do Benedito Frazão Dutra, um outro estudante que estava no mesmo protesto, mas ele não vai morrer a queima-roupa, mas pelos ferimentos, né? Então ele vai morrer nas imediações. Então isso vai marcar aí esse dia. E aí, pessoal, o movimento estudantil vai começar a protestar contra essas mortes. Aí no dia seguinte, né, o velório do Edson Luiz, né, no dia seguinte a esse protesto, então milhares de pessoas pararam suas atividades no Rio para acompanhar. Então isso começou, de certa forma, a assustar o regime. Em abril de 1968, pessoal, para ligar mais ainda o alerta ali do regime militar, vai acontecer uma greve em Minas Gerais, tá? Então uma greve na cidade de Contagem, uma greve operária, onde vai se exigir a questão do aumento de 25% nos salários. O que vai acontecer é que os militares vão ameaçar essa greve ali com a Lei de Segurança Nacional, né? Então vão tentar enquadrar aí esses operários nessa lei, então eles vão acabar recuando depois de alguns dias de greve. Em maio de 1968, no fim daquele mês, vão acontecer protestos contra a morte do Edson Luiz, aí nas cidades de São Paulo, Brasília e Minas Gerais, né? E também pela morte do Benedito Dutra. Começa a haver, pessoal, aí influência das manifestações de maio de 1968 na França, que foram manifestações também de estudantes que se uniram com os trabalhadores, né, os operários. Então essas manifestações vão começar a ganhar o mundo e vão começar a ter repercussão no Brasil, pessoal. Então no fim do mês de maio a gente já vê isso por aqui. Os operários vão começar a se unir com os estudantes, né? Os operários que estavam sentindo ali a questão do custo de vida, né, ficando difícil pela questão do não aumento dos salários de forma real, então vão começar a se juntar com esses estudantes. Pessoal, no dia 18 de junho de 1968, vai acontecer a prisão do estudante Jean-Marc Vandervelde, né? Então, este estudante, né, no Rio de Janeiro, ele vai ser preso aí nesse bujo aí dessas manifestações que vinham acontecendo cada vez mais contra a ditadura. A alegação dos militares, pessoal, vai ser de que o estudante, né, o Jean-Marc, foi pego então incendiando um carro. Então essa vai ser a justificativa deles para prendê-lo. Bom, como reação que vai acontecer? Os estudantes eles vão organizar um grande movimento para o dia 21 de junho de 1968. Dessa vez para frente da Embaixada Americana, lá no Rio de Janeiro. E aí o que vai acontecer vai ser um confronto com a polícia, porque eles vão ser recebidos com rajadas pelos policiais que estavam na frente da embaixada. Vai se dar um confronto, mas há uma dispersão logo depois. E aí os estudantes saem andando até a Avenida Rio Branco. Quando o protesto já está praticamente disperso, começa um novo confronto. Então, pessoal, aí na sexta-feira, né, do dia 21 de junho de 1968, ou seja, no mesmo dia aí desse protesto na frente da Embaixada Americana, então a Avenida Rio Branco vai ser um verdadeiro palco ali de batalha. Então os populares, junto com os estudantes, vão pegar paus e pedras e vão começar a jogar contra a polícia vai reagir, né, atacando também esses manifestantes. Então vai ser um combate ali generalizado na Avenida Rio Branco. O que vai acontecer então é a morte de 28 pessoas aí nessa manifestação. O meio oficial, né, a polícia vai dizer que foram 3. Mas então estava dada ali a tensão, pessoal, cada vez mais forte entre estudantes e governo militar. E aí cerca de 1000 presos, pessoal. Então foi um dia bastante violento aí, por isso ganhou esse nome aí de Sexta-feira Sangrenta. Pessoal, essa aí é uma das imagens, né? Isso aí é uma parte dos militares ali numa posição mais recuada, né? E nós temos essa imagem aqui que é bastante famosa, né? Do manifestante aí sendo ali perseguido por 2 militares aí no meio desse confronto, né? Como consequência, né, vai começar a se organizar um grande protesto para o dia 26 de junho de 1968, ou seja, poucos dias depois aí deste grande confronto na Avenida Rio Branco, que vai ser então o protesto aí da passeata dos 100 mil, tá? No dia 26 de junho. Então, pessoal, esse protesto ele vai ser um dos mais marcantes da história da República no Brasil. Então, pessoal, esse que vocês estão vendo mais em destaque era o Vladimir Palmeira, né? Estudante na época, que vai liderar esse movimento todo, tá? Então vão se juntar artistas, intelectuais, o movimento das mães dos estudantes presos, né? Uma parte também da igreja vai se juntar. Então, pessoal, uma parte dos operários. Então, assim, vai ganhar bastante corpo. O protesto ele começa com 50 mil pessoas e pouco tempo depois já dobra o número para 100 mil. Então, dessa forma, pessoal, eles vão andar pelas ruas do centro, colocando ali cantos contra a ditadura e principalmente abaixo a ditadura e volta da democracia. Então, pessoal, vai ser um dia bastante importante nesse momento, né? Então, várias pessoas ali vão se juntar para fazer, inclusive, uma comissão
para tentar negociar com o governo a libertação ali dos estudantes presos e também outras reivindicações, né? Então a questão ali, por exemplo, no Rio de Janeiro, daquele restaurante lá, o Calabouço, que deu toda a origem àquela questão da morte do Edson Luiz, naquele protesto, então vão pedir a reabertura dele, porque o restaurante dos estudantes havia sido fechado, né? Outra questão, além disso, também, era que se acabasse com a censura nas artes, né? Então, essas vão ser algumas reivindicações que vão ser feitas. Então, pessoal, com esses objetivos, no dia 2 de julho, ali o Costa e Silva, aparentemente, vai estar propenso a negociar com essa comissão, né, para a questão aí de realização dessas reivindicações. Principalmente, pessoal, a questão da soltura dos estudantes presos, mas não vai ter resultado. Então, aparentemente, então, Costa e Silva estava propenso a aceitar as reivindicações, só que não vai, no final, acabar acatando a negociação. Então, pessoal, a tensão entre os estudantes e os militares vai voltar a crescer. Em relação a isso foi a formação da passeata dos 50 mil, né? Então, como a negociação com o governo não deu certo, os estudantes voltaram às ruas. E aí, pessoal, com medo dos movimentos dos estudantes se alastrarem, os militares então vão proibir qualquer tipo de manifestação em todo o território nacional no dia 5 de julho. Uma nova manifestação vai acontecer aí nessa época. Então, os metalúrgicos de Osasco vão entrar em greve. Os militares vão invadir Osasco, vão interferir no sindicato, vão também prender os grevistas, centenas deles, e vão caçar as lideranças, que vão acabar fugindo.